Graças a Deus, meu amigo e minha amiga que nos ouve, que nos acompanha, estamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Mediante a todo esse cenário, eu tenho certeza que o mundo lá fora está vivendo. Eu tenho certeza que você e eu estamos em paz, sossegados, tranquilos, porque Jesus Cristo é a garantia da nossa vitória e da nossa bênção e da nossa salvação. Então, meu amigo e minha amiga, eu gostaria, nesse dia abençoado ao qual Deus tem nos dado, de tratar uma palavra de Deus aos nossos corações. Então, pegue nesse momento a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abra comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos 24 ao 27. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vencedor e vencedora, eu gostaria de colocar sobre esta mensagem um tema, um título, para que você pudesse me compreender do que eu quero falar com você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesse dia abençoado e maravilhoso. E gostaria de colocar os dois fundamentos. Então quero tratar com você nesse momento sobre fundamentos. Fundamento ou fundamentos são a bases e os alicerces. Se você acompanhar a história da evolução humana, da humanidade, da ciência e da tecnologia, tudo é referente a um início, a uma base, pois o crescimento ele só pode vir, ser gerado, ser estabilizado dentro de uma base. Ele só pode ter consistência e se multiplicar dentro de uma base. Então entenda que a base são fundamentais para que possa haver estrutura. Então entenda que a base ela é um fundamento. O fundamento é a base. Então isso levará a estrutura a crescer, a permanecer e a se instalar. Então entenda que o crescimento ele vem conforme a base, conforme a estrutura. Vou te dar alguns exemplos para que você possa me entender. Por exemplo, a ciência, em cada avanço que ela dá, ela consegue pular, ela consegue avançar, ela consegue progredir, evoluir, tendo uma base, tendo um princípio. A tecnologia, ela precisa de uma base. Por exemplo, uma construção comum, ela precisa de uma base. A vida, ela precisa de uma base.
Vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, o computador que hoje nós usamos. Então, esse computador que nós temos, tão avançado, tão sofisticado, com muita tecnologia, então ele teve uma base. Você lembra do primeiro como era? Aquele grandão, monstruoso e etc., enorme, onde só tinha função bem básicas, bem simples. Hoje, se você acompanhar aonde ele está chegando, você pode acompanhar que já há o computador quântico. Aquele que hoje você entra dentro dele e ele começa a ler os seus pensamentos. É a nova tecnologia a qual a IBM está prestes a lançar aí no mercado. Então entenda que o fundamento, ela precisa de uma base e a base precisa de um fundamento. Então, mais ou menos assim, o fundamento é você e eu, a base é Jesus. Então, a base, que é Jesus, ela precisa estar no fundamento, na pessoa. E a pessoa, que é o fundamento, precisa da base. A história da humanidade vem crescendo em cima de base. Então, a sua história e a minha vida crescerá em cima de base. E a nossa base aqui que eu estou falando é Jesus. A fé e a vida cristã, ela é assim. Ela precisa crescer. Ela precisa se multiplicar. Ela precisa ter consistência, maturidade, profundidade. Só que ela precisa de uma base. Então só a base pode suportar. Só a base pode manter os fundamentos em pé. Ou seja, estrutura. Então, seja, se não houver base, não tem como a estrutura, como o fundamento se manter. Ela vai cair, ela vai tombar. Então, me entenda, meu amigo e minha amiga, que para que tudo na vida, no mundo secular e comum, pudesse se evoluir, ter as revoluções, seja, meu querido, tudo tem um princípio e a base é o princípio. Seja para o cientista, seja para o físico, seja para o matemático, seja para o químico, em cima de tais descobertas, em cima da base, eles vão aprimorando, vão crescendo, vão evoluindo os seus trabalhos e etc, e etc. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você consegue me entender? Então me entenda que a base cristã, assim como um homem precisa de uma base, um ponto de saída, a base cristã da vida do indivíduo é Jesus Cristo. Jesus, ele é um representante de Deus em nossas vidas. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tem todo o poder, todas as condições para que você e eu possamos instalar nossa vida, nosso fundamento, nossa estrutura, nosso coração, nosso corpo, nossa alma, na base que é a pessoa de Jesus. Mas como nós fazemos isso, pastor? Simples. Quando nós entregamos a vida para Cristo é o primeiro passo. Aí, meu querido, é um processo de experiências, de relacionamento, de comunhão, de intimidade. Aí então a gente vai crescendo, a gente vai sendo aprimorado, a gente vai sendo tratado e quando olhamos, já estamos, com a nossa base, com o nosso coração, com a nossa alma, ela já está com consistência, ela já está projetada em cima da base que é Jesus Cristo. Mas para que isso possa acontecer dentro de uma projeção de crescimento, de evolução, é preciso você e eu entendermos que nós precisamos ouvir a base.
nos tornarmos amigos da base, sermos direcionados pela base, ou seja, Jesus é a base, Jesus é a base, Jesus é a base. Você consegue me entender? Então, conforme nós vamos nos mantendo firmes, convictos, aliançados na base que é Jesus, a gente vai poder vê-lo, conhecê-lo, e o mundo de Cristo, o mundo espiritual, o reino de Deus, ele passará a ser em nossas vidas implantados. Amém, meu querido? Você possa dizer graças a Deus por isso? Então, dentro da palavra que nós estamos lendo, pegue lá a sua Bíblia, vamos voltar um pouquinho. Mateus, capítulo 7, versos 24. Então Jesus está dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então me entenda que a base, que a rocha aqui é Jesus. Me entenda que nós temos um caminho a escolher. Ou nós colocamos aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo em Deus, nas mãos de Deus, e nos mantemos ali conforme a sua vontade, o seu desejo. Aí, queridos, nós vamos poder ver o agir de Deus em nossas vidas. Agora, caso contrário, caso a pessoa apenas ouça, mas não guarde, não pratique, não estabeleça o seu coração na base, a Bíblia está dizendo, o Senhor Jesus, que é comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, ou seja, a sua vida, o seu coração, os seus problemas não estão guardados, seguros, não estão introduzidos na pessoa de Deus, não estão firmados em Deus. Aí, meu querido, vai vir a chuva vai transbordar os rios, aí vai soprar os ventos, e vai vir com muita força, e essa vida, ela vai desabar, essa casa vai cair, e grande vai ser a ruína. Então me entenda, meu querido e minha querida, que nós precisamos entender nesse momento que aquilo que nós já sabemos e ouvimos e aquilo que nós conhecemos, isso é crucial para o momento a qual nós vivemos diariamente, todos os dias, cotidiano, porque são esses os momentos que nós podemos tranquilizar nossos corações e nossas vidas na pessoa de Jesus. Porque veja bem, em cada vitória que Cristo te dá, em cada desafio que você supera e vence, e também a cada derrota que nós temos que faz parte da vida, a gente vai aprendendo um pouco mais, a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando. Então me entenda que são esses os momentos que nós temos que tirar do nosso coração, da nossa mente, dos nossos pensamentos, as convicções, os princípios que nos levaram para a base, ou seja, para Jesus. E isso irá acalmar os nossos ânimos, isso vai acalmar nossos corações. Aí nós vamos olhar para tudo que possa vir, até propositalmente contra nossas vidas, adversidades, problemas e etc, etc. A gente vai se manter em paz, porque nós sabemos pelas nossas próprias experiências que a gente já enfrentamos desafios também no nosso passado, no ontem. E Jesus Cristo, Ele sempre deu toda a estrutura para que a nossa casa não caia e não desabe. Então o que eu quero te falar nesse momento, meu querido e minha querida, se o seu coração está firmado na base, na rocha que é Jesus, não temas. Não olhe para um lado e nem olhe para o outro lado. Olhe para frente, porque do alto lhe virá o seu socorro, a sua proteção e a sua ajuda, porque Deus
Ele garante e Ele é o resultado das suas promessas para a sua vida e para a minha vida. Você pode dizer um amém e um glória a Deus por isso? Então, resumo e termino e faço a conclusão da minha mensagem nesse momento, dizendo para você e para mim, aquilo que nós temos em nossos corações, gerados pela base, que é Jesus, os princípios, a ideia de Cristo, essas informações obtidas em nosso coração, esse é o exato momento para você e eu nos reforçarmos nelas. Esse é o exato momento para nós nos apegarmos nela, porque tudo que vem de Deus dá vida, dá força e dá vitória. Então olhe para a sua vida por tudo que Jesus já fez e olhe para os seus resultados, porque Jesus Cristo, assim como trabalhou ontem, também está trabalhando o dia de hoje, ou agora, por você e pela minha vida. Você pode dizer um graças a Deus? Então aqui eu finalizo e termino, e queria agradecer a Deus por esse exato momento, por esse especial momento, a qual Deus tem cruzado nossas vidas nesse momento, para que nós possamos nos ajudar. Então gostaria de orar por você. Feche os seus olhos, pense em Deus nesse momento. Grandioso Deus e soberano Pai, eu te dou graças, Pai, por esse dia e por esse momento. Eu tenho certeza dessa pessoa que me ouve nesse momento, que tu possa, Pai, liberar sobre a vida deles, Pai, aquilo que tu sempre, Deus, providenciou, aquilo que sempre o Senhor liberou, Pai. Não será nesse dia, nessa hora, que o teu reino não se fará presente na vida dele. Pelo contrário, o coração dele está firmado em ti, o coração dele está estruturado no Senhor. Então, Senhor, grandes serão os teus feitos sobre a vida deste homem e desta mulher, porque ele está olhando para o Senhor, não está olhando para um lado e nem para o outro. Dentro do coração dele há certezas, há convicções que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, para a honra e glória de Deus Pai. Então eu queria agradecer, e aqui fica um grande abraço do seu servo e do seu amigo, pastor Davi Martins, e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Não me deixe esquecer dos teus braços de amor. Não me deixe esquecer que por mim se entregou. Eu senti a tua presença de uma forma especial. Hoje eu sinto saudades. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar.
Vou sentir de novo o pulsar do teu coração. Faça tudo novo. Vou sentir de novo